Fala galera, e hoje nesse vídeo eu vou mostrar como integrar do início ao fim o envio de e-mails transacionais através do serviço chamado MailChimp. Não se esqueça de se inscrever no canal da PenseApp aqui no YouTube e se você já é inscrito, não esqueça de deixar o like e bora pro vídeo. Bom, então o primeiro passo que a gente vai ter que fazer para configurar os e-mails transacionais é escolher um serviço que faça esses envios de e-mails. E aqui na PenseApp a gente utiliza o MailChimp como esse serviço. Então o primeiro passo que a gente tem que fazer é criar uma conta lá no MailChimp. Então eu entrei aqui no site do MailChimp e ele tem a parte de se cadastrar aqui. A gente clica na parte de se cadastrar e daí você vai colocar os seus dados. Como eu já tenho uma conta criada no MailChimp, eu vou utilizar a conta que eu já tenho. Então eu vou fazer o login. Eu clico aqui em conectar, depois de vocês criarem a conta, vocês vão aqui em conectar e ele vai abrir essa tela. Esse daqui é o dashboard do MailChimp. Fazendo isso, ele utiliza um outro serviço que chama Mandrill. Então, você vai digitar lá no Google, digitar o Mandrill, você vai cair nesse mandrillapp.com. Não precisa criar conta no Mandrill. A gente consegue utilizar a mesma conta que a gente criou lá no MailChimp, a gente consegue fazer o login aqui no Mandrill. Então, eu vou logar utilizando a mesma conta no MailChimp. E aqui também aparece o dashboard do Mandrill. Primeiro que a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que configurar um DNS aqui para o envio dos e-mails. Então, a gente vem aqui na parte de Settings. E a gente vai vir aqui em domínios, a gente vai configurar um domínio. Aqui vocês podem ver os meus já estão configurados, mas eu vou mostrar para vocês como que a gente faz essas configurações. Aqui a primeira coisa que tem que fazer é colocar o meu domínio.com.br ou .com, dependendo qual seja o seu domínio. E depois a gente vem aqui e envia um e-mail de confirmação. Confirmando esse e-mail, a gente vem para essa segunda etapa. Quando você clicar nesse botão aqui, ele vai explicar para vocês direitinho como que a gente vai fazer essa configuração. Então, você copia esse conteúdo aqui, a gente vai lá no Cloudflare, faz o login. Vou utilizar a minha conta aqui. Então a gente vem aqui em websites. Aqui a gente vai escolher o domínio. Eu vou escolher aqui o domínio da PenseApp. A gente vem aqui em DNS. E aqui a gente vai adicionar o TXT. Então você vai clicar aqui no adicionar. A gente vai escolher o tipo TXT. Aqui a gente pode pôr arroba, não tem problema. E o content a gente vai colocar aquele conteúdo que a gente copiou lá no Mandrill. E depois save. Eu não vou clicar no save aqui porque o meu já está configurado. Então eu vou voltar e agora a gente vai para o próximo passo aqui no Mandrill. A gente vai clicar nesse outro botão do view aqui, SPF. E mesma coisa, ele vai explicar aqui, a gente tem que criar um TXT lá no penseapp.com.br. Mesma coisa, a gente vai copiar aqui o content. Vamos lá no Cloudflare novamente. Vamos clicar em adicionar aqui. TXT. Arroba. E o content, a gente salva aquele conteúdo. A gente passa aquele conteúdo que a gente copiou lá no Mandrill. E save também. Novamente, eu não vou salvar aqui no meu, porque eu já tenho esses conteúdos validados. Então, cancelei aqui. E depois disso, a gente vai clicar nesse teste. A gente vai fazer o teste. Então, a gente dá o teste DNS. Se os 3 domínios aqui estiverem verificados, estiverem com esse check aqui, beleza, deu certo. Conseguimos configurar o domínio. Agora, o próximo passo que a gente tem que fazer é criar uma subaccount. Então, a gente vem aqui Outbound e tem essa tabelinha aqui de subaccounts.
clicando nela, a gente vai clicar aqui, ó, Create Subaccount. Clicando nesse botão, a gente vai criar uma nova subaccount. Eu já tenho uma criada aqui também, eu coloquei o nome dela de teste, então a gente vai utilizar essa daqui para fazer os envios das notificações. Bom, agora o Mandrill está quase 100% configurado. Ficou faltando apenas uma coisa. A gente vai vir aqui no Settings e a gente vai precisar criar uma API Key. Então a gente vai clicar nesse botão aqui, nova API Key, e ele vai passar todas as informações aqui e a gente consegue criar uma nova API Key. Vai ser essa API Key que a gente vai usar na hora de fazer os envios das notificações. Eu não vou criar uma nova porque eu já tenho uma API Key, então a gente vai utilizar ela mesmo que eu já criei. Beleza, agora o Mandrill está 100% configurado. Então, lembrando os passos. Primeiro a gente criou uma conta no MailChimp, depois a gente veio no Mandrill, conseguiu logar no Mandrill com a mesma conta que a gente criou no MailChimp e a gente configurou os domínios aqui e uma API Key nova no Mandrill. Agora a gente vai para o segundo passo. A gente vai criar os templates lá no MailChimp. Então essa parte do Mandrill já está completa. Vamos lá voltar na página do MailChimp e a gente vai criar um novo template. Então a gente vem aqui em campanhas, e-mail templates. Clicando aqui, a gente consegue criar um novo template. Ele já mostra aqui vários templates que a gente consegue utilizar, tá? Ele dá alguns templates que a gente consegue já ter uma base. Então eu vou clicar aqui nesse daqui, escolher um template aqui. Beleza. E esses logos, esses textos aqui a gente consegue trocar. Então, você clicando na canetinha aqui, a gente consegue trocar. Então, por exemplo, o título do e-mail. A gente consegue colocar as informações que a gente quiser. Se quiser tirar essas caixas também, é só deletar. Então, a gente consegue criar um e-mail totalmente personalizado. O logo também a gente consegue. Para adicionar qualquer imagem, a gente clica no Replace e a gente consegue adicionar as imagens, fazer um upload de uma nova imagem aqui e consegue colocar a imagem que a gente quiser. Então, depois de você editar e personalizar o e-mail da maneira que você quiser, a gente vai colocar o nome dele aqui, Save, e a gente coloca o nome. Eu vou colocar o nome de teste. Vou colocar. Então, salvei. Então aqui ficou salvo o nosso e-mail, nosso template como teste 3. Bom, vamos lá então, galera. Para dar continuidade agora, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz esse envio agora no código, né? Agora a gente vai botar a mão no código mesmo e botar na prática esse envio dos e-mails transacionais. Aqui eu tenho já uma estrutura em Nest. Mas lembrando que aqui o intuito não é usar somente uma linguagem ou mostrar uma linguagem, como que faz nessa linguagem. O intuito é mostrar exatamente o envio do e-mail, né, do e-mail transacional. Então vocês podem fazer na linguagem que vocês quiserem, no que vocês preferirem, no que vocês estiverem mais acostumados a utilizar. Eu vou usar esse aqui porque já é uma estrutura que eu já deixei aqui pronta, pré-pronta, e a gente vai fazer um envio através do Axios. Então eu tenho o controller aqui do MailChimp, eu vou criar agora aliás, eu tenho um módulo dele aqui, eu vou criar agora um controller. Então vou criar MailChimp. Beleza. Então, eu criei o controller aqui. Agora, eu vou criar o meu controller.
Vou criar a rota aqui para depois a gente conseguir fazer o teste desse envio do e-mail, tá bom? Vou criar a classe dele. Beleza. Agora eu vou criar a minha requisição aqui, o post. Então, post. Agora a gente vai criar o corpo do JSON que a gente vai enviar na hora de fazer a requisição, né? Então, send mail. Beleza. Lá na documentação do MailChimp, a gente consegue acessar as rotas que ele utiliza aqui e a gente consegue pegar a rota que utiliza o template, né? Então, ele tem template. Aqui, ó. A rota da API que a gente vai utilizar, /messages/send template. Uma observação, eu tenho o JSON, o corpo do JSON já pronto aqui. Eu posso disponibilizar depois para vocês, tá? Eu posso deixar nos comentários. Ele foi um pouco difícil da gente conseguir montar ele, porque você tem que ir fazendo testes para ver quais são os que precisam realmente passar nesse body. Então eu vou disponibilizar para vocês nos comentários para facilitar a vida de vocês, e a minha aqui também eu já vou utilizar ele pronto, vou pegar ele pronto já. Então, continuando aqui, eu vou criar um body que vai ser o corpo do nosso JSON, e eu vou pegar ele já pronto lá e passar ele aqui. Agora a gente vai completando ele aos poucos. Propriedade que a gente tem aqui é aqui, então a gente vai lá no Mandrill e no Settings aqui a gente vai conseguir pegar essa API Key. Então a gente copia ela aqui, pega essa API Key, a gente vai voltar lá para o nosso código, então passando essa API Key aqui na propriedade, né? Template Name, isso daí foi lá no MailChimp também que a gente criou, então a gente vai lá no MailChimp. O template name vai ser esse nome que a gente colocou aqui no template. Então, no caso aqui, teste 3. Pode colocar minúsculo, não tem problema nenhum, tá? Então, a gente vem no template name aqui, a gente coloca teste 3. Beleza? Template content a gente pode deixar. Agora, o próximo propriedade que a gente vai ter que completar aqui é essa from email, que vai ser o e-mail que vai mandar que vai enviar as notificações, que vai enviar os e-mails transacionais, né? Só tem um detalhe, que essa conta do MailChimp que a gente criou uma conta de graça. E a gente configurou o domínio o domínio pensiep.com.br, @pensiep.com.br. Você vai configurar o seu próprio domínio, né? E um detalhe, nessa conta grátis, a gente consegue somente enviar de @pensiep.com.br para @pensiep.com.br. Apenas no plano pago a gente consegue enviar para outros domínios, tá bom? Então a gente vai ter que fazer o teste aqui de domínio, do mesmo domínio, o envio dos e-mails, tá? Então eu vou enviar aqui para o meu e-mail, henrique.figueiredo@pensiep.com.br. Beleza? Esse from name aqui é o nome do e-mail, o nome do título do e-mail no caso, né? Então eu vou colocar o nome dele como teste, tá bom? E aqui é o e-mail que vai ser enviado. Então esse to a gente vai escolher, eu vou escolher o mesmo meu, tá? Lembrando que tem que enviar para o e-mail do mesmo domínio nessa conta do plano grátis. Então eu vou colocar o mesmo e-mail aqui, só para a gente fazer o teste. pensiep.com.br. Beleza. Agora esses outros aqui a gente não mexe. O outro que a gente vai ter que mexer aqui é na subaccount. Lembra que lá no Mandrill a gente criou uma subaccount? Vamos lá relembrar? Lá no Mandrill a gente veio aqui em Outbound, subaccounts. A gente criou essa subaccount aqui, né? Então a gente vai ter que copiar o nome dela. Então o nome dela aqui é teste, a gente volta aqui, subaccount,
a gente escolhe SubAccount Teste. Beleza? Então, esse é o corpo do nosso e-mail. Lembrando que a gente tem que colocar essas informações que eu passei. Então, vamos relembrar aqui. Aqui, a gente vai colocar a API Key do Mandrill. O Template Name, a gente vai colocar o nome do template que a gente criou lá no MailChimp. Aqui a gente vai ter que passar os e-mails. Lembrando que se for na conta grátis no MailChimp, tem que ser para e-mail do mesmo domínio, senão a gente não consegue enviar. E aqui a gente vai passar o nome da SubAccount. São só essas propriedades que a gente tem que passar. Então, aqui a gente vai criar agora o post, né? Então a gente pode fazer aqui um try. Vamos fazer um try aqui, porque se der um erro a gente consegue verificar, tá bom? Então a gente vai fazer, vou criar uma const response await Axios. Um detalhe, a gente vai usar aqui o Axios para fazer o post. Então a gente vai ter que instalar o Axios na nossa aplicação. Então a gente pode utilizar aqui para instalar o Axios na nossa aplicação, o yarn add Axios. A gente aguarda a instalação do Axios. Beleza. Agora a gente vai ter que importar o Axios aqui. Então a gente pode importar, import Axios from Axios. Beleza? E agora a gente consegue fazer o nosso post aqui. Então depois do nosso try, a gente vai no const. A gente pode fazer um await para esperar. Axios.post. E aqui a gente vai passar a URL do Mandrill, tá? Então, lembrando, a URL do Mandrill a gente vai pegar lá na documentação Mandrill e depois a gente pega a parte de mandar mensagens do template correto. Então é /messages /send template. Tanto o body, o JSON, quanto essa URL do Mandrill aqui, a gente vai disponibilizar para vocês nos comentários. E se vocês tiverem qualquer dúvida, pode deixar aí na pergunta nos comentários para a gente, que a gente vai responder vocês, tá? Então a gente passa a URL e depois a gente passa o nosso body aqui, que vai ser todas essas informações que a gente preencheu aqui agora, tá bom? Agora a gente vai só fazer um catch aqui, vamos fazer um console log do error e a gente vou fazer um console log da response aqui também, tá? Só para a gente ver se realmente o e-mail foi enviado ou não. Agora eu tenho que passar lá no meu módulo, né? O controller que eu criei. Vou passar o controller aqui rapidinho para a gente conseguir rodar a nossa aplicação. Então, a gente criou o nosso controller, a gente já fez o post aqui, né? A gente fez dentro do nosso MailChimp. Então, a gente já fez o nosso send e-mail aqui como post. A gente passou o nosso body e passamos todas as informações que precisam. A gente fez o Axios Post, colocamos a URL do Mandrill aqui e passamos o nosso body aqui dentro. Agora, eu vou rodar a nossa aplicação aqui em local. E a gente vai ter que criar lá no Insomnia um endpoint para a gente fazer esse teste, né? Então eu venho aqui no Insomnia, aqui a gente vem e coloca a nossa API, que no caso ele está em local, né? Localhost 4000, beleza? A gente seleciona aqui o local. E a gente vai fazer o post do send e-mail. Aqui, como eu estou usando o Nest, eu já fiz a nossa rota como /MailChimp. E a gente vai clicar em enviar para ver se ele consegue enviar o nosso e-mail. Então, clicando aqui em send. Vamos lá ver, a gente colocou o console log lá, né? Na nossa... Aqui ele deu... aqui ó, interessante. Ele deu um erro aqui, que ele falou que ele não achou o template. E realmente, ele não achou o template porque a gente não enviou esse template. A gente apenas criou ele,
Mas lá no MailChimp tem uma função que a gente tem que enviar esse template para o Mandrill, senão o Mandrill não consegue reconhecer qual que é esse template. Então a gente vem aqui, ó, lembra que a gente criou nos e-mails templates, né? Aqui nessa setinha aqui, ó, tem umas opções Send to Mandrill. Então a gente vai clicar nela. E agora ele falou que ele salvou como teste 3 esse template no Mandrill. E a gente vem aqui agora e vai fazer outro teste então. Vamos ver se agora ele vai dar certo. Send. Vamos ver. Aqui, ó, a gente fez um response.data e o status dele foi enviado. Então, deu certo. A gente conseguiu criar aqui um post que a gente consegue manipular as informações do e-mail. Então, acho que é isso que a gente queria fazer nesse vídeo, né? Conseguir enviar os e-mails. A gente já até criou um template. E nos próximos vídeos a gente vai conseguir manipular essas informações através do próprio código. E no próximo vídeo a gente vai conseguir manipular essas informações e não deixá-las fixas aqui por strings, né? A gente vai modificar elas e para cada e-mail que a gente quiser mandar, a gente vai conseguir manipular essas informações do e-mail. Então eu tô com o meu e-mail aberto aqui, o e-mail que a gente fez, que a gente enviou, né? Lembrando que eu enviei do meu e-mail para mim mesmo, né? Então ele fica aqui como se eu tivesse enviado para mim mesmo, porque a gente nessa conta de graça no MailChimp a gente consegue enviar para e-mail do mesmo domínio. Mas para fazer o teste não tem problema nenhum. Eu enviei aqui, ele apareceu e esse foi o e-mail template que a gente configurou lá no MailChimp. Então você pode ver aqui, ó, que eu editei o título do e-mail e aqui a gente consegue editar depois essas informações do jeito que a gente quiser. Então é isso, galera. Esse foi o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e espero que eu tenha ajudado vocês a integrar o serviço no MailChimp. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e até o próximo vídeo. Um abraço.